E eu quero pregar agora sobre um título que eu dei aqui: Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. O texto é o texto de Levítico 10, de 1 a 7. Então você pode abrir a sua Bíblia, pode acessar aí o seu celular, seu aplicativo, se for o caso, e eu vou pregar sobre este texto, que é o texto básico para nós, tá bom? Então, Levítico 10, de 1 a 7. A Bíblia diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Olha, qual é o contexto, de maneira bem objetiva, deste evento? Arão era sacerdote e também toda a sua casa foi dedicada ao sacerdócio. Se você voltar aos capítulos anteriores, por exemplo, no 9, a oferta de sacrifício feita por eles, capítulos anteriores, essa ordenação, separação deles como sacerdotes, e agora no capítulo 10, Abiú e Nadab, que eram filhos de Arão, tomam a iniciativa e vão oferecer um sacrifício. Mas quando eles oferecem um sacrifício, Deus rejeita. Então a versão que diz que era um fogo estranho, a maioria parece que eles apresentaram um fogo estranho diante do Senhor. Fogo, fogo mesmo, era a manifestação ali da oferta sendo sacrificada. Embora fogo tenha simbolismo na Bíblia, e boa parte, quase sempre, ele tem o simbolismo de uma ação de Deus para consumir mesmo, destruir. Em boa parte, há casos em que ele tem um simbolismo de purificação, mas em boa parte é uma simbologia
no sentido de algo que destrói, não algo que constrói. Ali era o fogo mesmo produzido no momento do sacrifício, da oferta. Muitos especulam por que Deus não recebeu aquele sacrifício. Olha, não há nenhuma certeza absoluta. O pastor Israel Belo de Azevedo comentou o seguinte sobre este episódio: não podemos oferecer a Deus um culto que Deus não aceita. Os filhos de Arão morreram porque tentaram fazer as coisas do jeito errado. Que culto foi esse? Em que erraram? Por que esse culto não foi aceito? O texto bíblico não responde diretamente. Continua o pastor Israel Belo. Com certeza, eles ofereceram um culto fora dos padrões estabelecidos por Deus. No entanto, o mais provável é que a atitude deles tenha sido inadequada. O pecado de Nadab e Abiú foi a vaidade. Na nossa trajetória profissional, corremos um sério risco. Em geral, valoriza-se o que não deveria ser valorizado, levando as pessoas a se apresentarem como não são, a propagarem realizações que não fizeram. Foi o caso de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Depois que viram Moisés e Arão oferecendo aquele sacrifício que agradou a Deus e ao povo, está no capítulo 9 de Levítico, quiseram mostrar que também eram capazes. O fogo que acenderam foi o fogo do espetáculo, foi o fogo do culto a si mesmo, foi o fogo da vaidade. Pagaram caro. Pagaram caro quando pagamos caro, pastor Israel ainda, quando tentamos construir uma carreira com base na mentira. Podemos agradar por algum tempo aos homens, mas não agradamos tempo nenhum a Deus. Nosso caminho deve ser outro, confiantes na presença abençoadora de Deus ao nosso lado. Fecha aspas, este é o comentário do pastor Israel sobre este episódio. Levítico 9, 23 e 24, o texto que ele cita aqui, que eu também citei agora há pouco, o capítulo todo, sem citar os versos, diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, este evento, que segundo essa leitura do pastor Israel, trouxe para Nadab e Abiú uma provocação, no sentido de querer também oferecer o sacrifício, e aí Deus rejeitou. Há uma Bíblia chamada Deike, acho que essa é a pronúncia, que comenta também este evento, e diz assim: 5 pecados dos sacerdotes Nadab e Abiú. Primeiro, fizeram nos serviços divinos o que não havia sido ordenado. Verso 1, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então, aqui está uma razão que esta Bíblia apresenta. Segundo, ofereceram fogo estranho a Jeová, fogo que eles mesmos tinham feito, e não o fogo do altar. Então, o fogo produzido por eles mesmos. Eu estou lendo literalmente como está lá na Bíblia, por isso li Jeová. Terceiro, ofereceram incenso na hora e no lugar errados. Quarto,
deixaram de santificar-se perante Jeová e a congregação, que estava em estado de êxtase religioso. Verso 3. 5. Embebedaram-se e tentaram realizar os serviços sagrados nesse estado. Segundo alguns, havia uma possibilidade deles estarem assim, muito carregados de fermentação, né? De álcool mesmo. Então, eles fizeram, e esse é o comentário. Há um outro comentário também, eu acho que a pronúncia, embora não seja de comer, parece meio bacon, mas eu acho que é bacon, não sei qual é a pronúncia, mas é um comentário bíblico que é traduzido e diz assim: o texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões. O incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar, a oferta foi feita no momento errado, os infratores usaram incensários inadequados, os deles mesmos. O texto diz que eles pegaram os seus incensários. Nadab e Abiú assumiram a função devida exclusivamente ao sumo sacerdote, ou eles estavam sob influência alcoólica. É impossível falar com certeza sobre este aspecto. O ponto essencial é que os dois sacerdotes exerceram funções sacerdotais de maneira oposta às ordens do Senhor. Moisés deixou claro que o Senhor deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Esta é uma ilustração de que no Antigo Testamento a obediência era muito mais importante do que o sacrifício. Como se vê, não se tem certeza exata de qual foi exatamente o erro de Nadab e Abiú. Provavelmente ninguém saberá aqui, talvez a eternidade. Mas uma coisa a gente sabe: o culto deles não foi aceito e eles foram dramática e severamente punidos. Então, o ponto central aqui não é querer descobrir, por que eles não foram recebidos e o culto deles não foi aceito. Não, o ponto central aqui é saber: o culto deles não foi aceito, por alguma razão. Esse é o ponto central. E aí a lição que deve ser aprendida por nós, a partir deste evento, é se o meu culto, o culto que eu presto a Deus, é aceito por Ele. Porque a partir dessa experiência e de outras experiências e de outros registros bíblicos, de outros ensinos da Bíblia, eu posso oferecer algo que Deus não aceita. Você pode oferecer algo que Deus não aceita. A questão então é: como que eu posso aprender? Primeiro, para a gente depois aplicar aqui, apresentar algumas aplicações conclusivas, o nosso culto não é aceito porque nós somos perfeitos ou imperfeitos. É aceito ou deixa de ser aceito? Não. Nenhum de nós aqui teria o culto aceito. Nenhum de nós. Todos nós somos imperfeitos. Então o nosso culto passa pela pessoa de Jesus, que é perfeito. Então nenhum de nós deve carregar alguma culpa nesse sentido. Mas nós podemos oferecer um culto ao Senhor e esse culto ser aceito por Ele. Esta é a questão que devemos perseguir. O culto que eu presto a Deus é aceito por Ele? Senão, irmãos, não tem valor algum.
Estar aqui na celebração, na comunhão, pode ter valor em vários sentidos, sociais, né, de confraternização, de fraternidade, tudo bem. Mas, como culto, a gente deve querer mais. A gente precisa de mais. Porque senão fica um encontro social. E a gente deve perseguir essa questão. Eu quero convidar você a refletir sempre. Não apenas quando estamos reunidos coletivamente, mas individual. O culto que eu presto a Deus é aceito por Ele. E aí eu faço então as seguintes aplicações. O que podemos fazer para que o nosso culto seja aceito? Primeiro, Cristo deve ser o centro. A centralidade é Jesus. A centralidade do culto deve ser Jesus. Jesus é o ponto principal do culto. Ele deve ser a presença marcante. Se não for, este culto não será aceito. Mas como que Jesus será a centralidade? Eu falar no nome dele? Não, não apenas isso. É verdade que às vezes há cultos que Jesus está bem longe. E nós podemos incorrer nesse erro também. Hoje não, isso não é coisa de hoje. Eu tenho sempre precaução com esse negócio. O homem desde a queda é o mesmo homem. Então você está vendo aqui, né, uma relação de culto em que os dois foram punidos e não foram aceitos no culto que prestaram. Então essa é a história do homem. Mas há eventos que na história eles vão se tornando recorrentes e talvez ocupem um lugar maior em determinado momento. E há uma tendência de hoje o culto ser muito antropocêntrico. Antropo é homem, a palavra homem na língua grega. Antropo, centro é centro. Então é o homem no centro. É o ser humano no centro. Tudo é para agradar o ser humano. Gente, é impressionante. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu parei de ir na igreja tal, o B, o C, o D, não estou aqui entrando no mérito, até de mudança não. O reino é reino, mas não estou falando. Parei porque eu não gostei disso. E às vezes o que não gostou tem nada a ver com Cristo, é de relacionamento, ou então é de, sei lá, alguma coisa. Na verdade, o que essa pessoa está revelando? O culto que ela prestava não tinha a centralidade de Jesus. Jesus não era o centro era ela. É claro que você deve se sentir bem. Eu fico muito feliz, e isso é assim algo extraordinário, que essa igreja nunca perca isso. Mas eu sinto muito feliz, fico muito feliz quando eu ouço testemunhos. Olha, a igreja do Braga é muito receptiva. Isso eu ouço isso constantemente. Domingo mesmo teve aqui uma família aqui, eles comentaram depois do culto, olha, a gente gostou muito, muito bem recebido. Isso é ótimo e tudo. Mas, meu irmão, isso não é a essência, não. Não é que você deve perder isso, não. Estou dizendo a nossa reação. Irmãos, eu já fui a culto de igreja batista. E eu vou, quando estou de férias, eu gosto de ir aos cultos. E eu vou, então, sem nenhuma característica de pastor. Entendeu? Eu só não vou de bermuda, rasgada, né, porque não é o meu jeito mesmo, né? Ainda mais hoje o idoso. Não é que seja contra, não, entendeu? Mas eu não vou. Mas olha, eu vou de tênis, eu vou de uma camisa assim. Não, ainda mais depois que surgiu aí o negócio da Bíblia no celular, não levo Bíblia.
eu vou. Irmão, já cheguei em culto, e era culto assim de quarta-feira, com menos gente, normalmente, né? E tinha muito menos do que tem hoje aqui, entendeu? Eu estava em outra cidade, tinha muito menos. Eu cheguei, sentei, participei do culto todo, fui embora, ninguém falou comigo. O pastor não era meu conhecido, muito meu conhecido, entendeu? Eu nem se conhecia, e aí, conhecia assim de vista, ninguém falou comigo. Eu saí de lá com a seguinte sensação, para mim mesmo, experiência. E se eu sou uma pessoa que fui ali, na expectativa de ser abraçado, de ser acariciado, de ser recebido. Agora, para mim não tem nada não, eu cultuei da mesma maneira. Cultuei, celebrei, para mim. Nunca mais eu vou voltar naquela igreja, nada. Se eu estiver na cidade de novo, vou lá. Se não tiver uma outra para ir. Não é tiver outra porque eu não gostei, não. Mas eu posso reagir também querendo que eu seja agradado. Eu sou humano. Quando eu agir assim, eu estou tirando a centralidade do culto de Jesus e trazendo para mim. Quando nós temos essa noção, Jesus é o centro do meu culto. Irmãos, tudo muda, tudo ganha assim coloração diferente. A vida passa a ser melhor em todas as áreas, não é aqui só na celebração não, no dia a dia. Lá no trabalho, você está cultuando. Você não vai ficar cantando e lendo a Bíblia e deixando de trabalhar e cumprir sua tarefa, não. Mas você vai estar ali cultuando. Jesus é o centro aqui. E Ele é o centro da minha vida. Coisa linda. Eu estou na dúvida agora se foi o pastor Jeremias Pereira ou o pastor Augusto. Mas foi Jeremias Pereira. Ele é muito simpático, muito agradável. Ele é da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, um homem de Deus. E ele contou uma experiência que ele estava em algum lugar com um grupo de pessoas, e eu acho que, eu não lembro se ele já era pastor, seja com um grupo de pessoas, uma viagem, e eles resolveram, um culto de uma igreja, e ele contou a experiência, tem um vídeo, e ele fala que ele foi àquele culto, e alguns daquela caravana que eles estavam, acho que umas 10 pessoas, não eram pessoas cristãs não, e tinha afastado, e ele levou para o culto para tentar aproveitar aquele momento e falar, bem, eu vou dar uma contribuída aqui para esse pessoal ter um contato com Deus, com o culto e tudo. Foi. E ele sentou lá no culto lá e começou a participar do culto. E ele falou assim, meu pai, para que eu trouxe esse pessoal aqui? Por que eu vim trazer esse povo aqui? Porque o culto era diferente do que ele imaginava. E é interessante como é que ele conta, ele tornou isso público, eu não estou fazendo fofoca aqui, nada disso, até porque ele contou com experiência e alertando a gente, e ele disse que o dirigente às vezes dizia assim, olha para o rosto do seu irmão, e ele falou, não é o meu jeito, olha para o rosto do seu irmão, Deus está no rosto do seu irmão, não sei o que, diga isso para o seu irmão, repete isso, e ele ficava, meu Deus, para que eu vim nesse culto hoje? Terminou o culto, saíram. E aí ele todo constrangido, falou, gente, eu tentei ajudar, acho que eu atrapalhei mais ainda, porque aquele negócio todo. Aí ele pergunta, e aí, como é que vocês gostaram? Como é que foi? Tudo bem? Tentou abrir um espaço. Aí diz que um virou e falou assim, olha, muito obrigado por você ter me levado lá. Muito obrigado. Eu estou numa fase que eu sinto que ninguém me ama, e lá no culto, aquele pastor, dirigente, não sei, mandou alguém olhar para mim e dizer assim, olha, você é amado de Deus, eu estou vendo a face de Deus, e olha, aquilo tocou no meu coração, que, puxa vida, eu não podia. Aí o outro virou e falou assim, não, e quando mandava cumprimentar, olha, há muito tempo que eu não recebo um abraço de uma pessoa. Aí ele falou que tudo que ele imaginava que não era, na verdade se tornou um instrumento para abençoar aquelas vidas ali. Às vezes a gente fica querendo que o formato seja nosso, que o jeito seja nosso. Meus irmãos, é depender de Cristo. Cristo é o centro, Jesus é o centro. Nosso culto está glorificando a Cristo. Nosso culto está adorando a Cristo. Nosso culto
culto está fazendo de Cristo a personagem principal. Então esse é um ponto principal para um culto ser aceito. Em segundo lugar, além da centralidade de Cristo, há também um outro elemento muito importante: sinceridade no que se oferece. A oferta tem que ser sincera. Oferta aqui não é entregar dízimo, não é entregar oferta para missões, não. Oferta aqui é o seu culto. A ideia de culto é que você vem para adorar, você vem para entregar. Você não vem para receber. Ué, então eu não recebo? Claro, é uma experiência nesse processo de retroalimentação. Você se alimenta e alimenta também, é alimentado e alimenta outro. Esse processo acontece. Mas a ideia de culto é que você vem para oferecer. Você vem para entregar sua adoração, sua alegria, sua comunhão, o seu ombro. Você vem aqui para dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida, eu quero ofertar a minha vida. E isso precisa de sinceridade. Centralidade de Cristo, sinceridade do adorador. Deus não olha para o conteúdo que a gente apresenta no sentido de fazer uma avaliação, eu diria, qualitativa humana. Deus não. Deus olha para o coração. Deus olha para a vida sincera. Quando você vai a Atos, capítulo 5, tem uma experiência de culto. E 2 cristãos foram para entregar alguma coisa. Quando eles se entregaram, houve uma intervenção de Pedro, e o homem que, na verdade, primeiro foi o homem que entregou, e o homem morreu ali, diante daquele momento de entrega. Daí a pouco vem a sua esposa, e quando a esposa vem, o Pedro, de novo, faz uma confrontação, e ela também confirma o que acontecera, segundo o testemunho de seu esposo, e ela também é punida ali. Os dois morrem naquele evento. Vocês sabem o nome, os mais antigos sabem o nome do casal: Ananias e Safira. Bem, eles morreram porque eles não entregaram o que tinha que entregar? Não. Eles morreram porque eles não eram sinceros. Havia mentira. Se você pegar o capítulo 4 de Atos, ele termina dizendo que Barnabé entregou tudo que tinha para atender os necessitados, as pessoas. Ele tomou uma decisão daquela. Quando você vai para o capítulo 5, você tem a experiência de Ananias e Safira. E tudo indica que eles, como que querendo aparecer, tomam aquela atitude, mas não com o objetivo de cultuar realmente a Deus, Jesus no centro, e eles agem com insinceridade. Então eles vão entregar dizendo: nós estamos entregando aqui, no caso ali específico, nós estamos entregando aqui o dízimo do que nós adquirimos com uma propriedade de venda e tal, e está aqui o nosso dízimo. Aí ele morreu ali. Vem a mulher, Pedro diz: vem cá, como é que... Aí ela diz: é isso mesmo, morreu também. Então Pedro disse: por que vocês foram induzidos a mentir contra o Espírito Santo de Deus? Deus hoje não vai agir como agiu com Nadab e Abiú, e Deus não vai agir também como agiu com Ananias e Safira. São eventos, são episódios que não acontecem com regularidade,
não acontece. São exemplos que vão nos ensinar. Mas vem cá, o que ocorre com a gente quando a gente não age com sinceridade? A gente morre também. A gente morre. O que dá vida à pessoa é a sua sinceridade. O que dá vida à pessoa é a sua vida aberta diante de Deus. Eu sou um pecador, mas eu estou oferecendo ao Senhor com toda a sinceridade de coração. Eu sou uma pecadora, mas eu estou oferecendo ao Senhor com toda a sinceridade de coração. Eu não estou fazendo para ninguém ver, eu não estou fazendo para ser exaltado. Eu estou oferecendo ao Senhor o meu melhor. Eu estou oferecendo ao Senhor o que está no meu coração como gratidão a Ele pelo que Ele fez por mim. É isso que vai pesar. Ananias não foi punido porque ele não entregou aquilo que deveria entregar. Foi a mentira que ele praticou. Era a insinceridade no seu coração. Aí sofreu. Então a gente morre, perde a alegria, perde a bênção da comunhão com Deus, a frieza toma conta do coração. A gente, na verdade, não tem vida quando a gente perde essa sensibilidade. Ananias e Safira são uma espécie de exemplo para que a gente haja sempre com o coração sincero. E em terceiro lugar, que podemos fazer para que a nossa adoração, nosso culto seja aceito, é a comunhão com o próximo. Então veja bem, centralidade de Cristo, ponto primeiro, né? E não significa que é primeiro, então eu posso fazer isso, não faço mais. Não, é um conjunto, não são só esses três que eu vou apresentar hoje também, não. Mas centralidade de Cristo, sinceridade de coração, né? Não, no coração, e comunhão com o próximo. Comunhão com o próximo. A Bíblia diz assim: se você diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, você é o que está lá? Mentiroso. Está lá na Bíblia. 1 João, capítulo 4. Então, a comunhão com o próximo é uma espécie de pré-requisito para a adoração a Deus. Há um texto nas bem-aventuranças, ou melhor, no Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, que também trabalha essa questão. Olha só, Mateus capítulo 5, a partir do verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, não é você ter contra ele contra você, quebra de comunhão. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, aquele que está em ruptura com você, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A oferta aqui não é como a gente tem a ideia hoje de recursos financeiros, não é? Era oferta mesmo que ia apresentar para o sacrifício. Então a pessoa levaria para o templo aquela oferta, um animal, alguma coisa que foi separada de acordo com a orientação. Então ela levaria aquela oferta. Aí quando ela está levando a oferta lá para o altar, ela se lembraria: eu estou com a comunhão cortada com fulano. Na verdade, ele cortou a relação comigo. Não importa. Aqui diz que se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali e vai lá reconciliar com seu irmão. Porque levar a oferta demandaria também mais trabalho. Como é que você levaria a oferta? Já teve que levar até ali. Era algo que pesava, era algo que exigia uma
um transporte, né, que não era fácil. Então deixa ali, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Aí volta, pega aquela oferta e oferece, então, no altar. Olha só que coisa linda. O que está aqui de lição? A comunhão com o irmão é mais importante do que a oferta. Oferecer culto, adoração, sem comunhão com o irmão, não tem valor. Jesus mesmo disse, deixa a oferta ali. Vai lá e reconcilia, volta e entrega a oferta. Então, a comunhão com o próximo é uma exigência para o culto ser aceito. E eu quero encerrar destacando o seguinte: Deus não imporá um castigo como impôs a Nadab e Abiú. Estamos no tempo da graça. E nem o que impôs a Ananias e Safira ali, através de Pedro. Estávamos também naquele momento em que havia transição para o período da graça. Mas as consequências vêm. E elas podem acontecer de várias maneiras. Infertilidade na vida espiritual, apego às coisas materiais, improdutividade como peregrinos nessa terra, inexistência de resultados em sua vida pessoal, não resultados quantitativos, mas de vida, e perda da alegria permanente. Eu quero encerrar. Eu gostaria que você orasse em silêncio, você dissesse aí para você mesmo, Deus, eu quero que o meu culto seja sempre aceito. Eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, mas eu não quero que o meu culto seja rejeitado. Eu quero que o meu culto passe pela pessoa de Jesus. Eu quero que o meu culto seja um culto sincero. Eu quero que o meu culto seja um culto em plena comunhão com o meu próximo. E se em alguma dessas áreas o Espírito toca em você, para que você se acerte com Deus, faça isso. Não deixe para depois. Deus nos dá o privilégio e a honra de adorarmos e cultuarmos o nome dele.